Todo mundo já sentiu um pouquinho daquela sensação ao entrar em um ambiente e automaticamente você entende que aquele espaço já atravessou gerações. Atravessou o tempo, atravessou as paredes, atravessou a própria arquitetura. E eu não tô falando só de móveis antigos ou algo que visualmente te remeta ao antigo. Não tô falando de coisas velhas, digamos assim. Eu tô falando é daquela atmosfera que a gente incorpora quando chega em um lugar. A maneira que a gente escolhe viver naquele lugar. A gente raramente percebe, mas quando a gente entra em um espaço que tem essa herança da memória viva, essa atmosfera da memória, cada objeto, cada escolha, cada passo que você dá lá dentro, até mesmo a maneira que a luz do sol entra pela janela ou pela porta, ou por uma abertura no teto, que seja. Mas cada detalhe desse faz parte de uma camada. É esse tipo de camada que dá sentido ao espaço e dá uma profundidade para ele que dificilmente alguma tendência vai conseguir. Esse tipo de herança não é sobre preço, não é sobre luxo, não é sobre nada comprado por comprado, sabe? É muito mais sobre. Essa almofada era a almofada que eu deitava minha cabeça quando a minha avó morava aqui. E ela fazia carinho no meu cabelo. Essa xícara de cafezinho era a xícara de cafezinho que eu tomava café à tarde com meu avô, enquanto ele jogava uma partida de xadrez. Ai, essa cristaleira tá na minha família há tantas gerações e continua linda e continua fazendo sentido manter ela na família. Objetos que quando a gente incorpora no projeto arquitetônico de interiores, eles fazem sentido. Eles transformam o espaço em um território de memórias. Memórias vivas, memórias afetivas e memórias íntimas. Fazer carinho no meu cabelo é uma coisa muito íntima. Mas, apesar de herança remeter a gente ao passado, ela não é só uma questão de o que passou. Ela é muito mais uma questão de ao que daremos continuidade, como a gente atualiza, como a gente ressignifica essa memória. Na arquitetura, isso se manifesta durante as escolhas. A gente acaba escolhendo manter certas coisas na nossa casa, no nosso projeto, na nossa vida. A gente mantém hábitos quando a gente mantém essas coisas. Ah, e não são somente objetos ou móveis. Também é o piso de taco que você quer manter, é o ladrilho da cozinha ou até mesmo o telhado da sua casa que você quer manter ele aparente e restaurar algumas telhas. É a rede que você se balançava quando você estava crescendo, aquele cabideiro que fica atrás da porta e você não quer tirar ele de lá. É piso hidráulico, é azulejo antigo, é coisa que não se fabrica mais e ou você tem e mantém, ou você nunca mais vai ter. Porque não fazem mais, acredite, não fazem mais. Esse conceito e essa atitude de manter o nosso passado e dar continuidade a ele, fala muito sobre a arquitetura afetiva, literalmente a arquitetura da memória, a arquitetura da herança da memória. E essa arquitetura ela não é sobre resolver problema ou criar algo novo. Ela é sobre ressignificar, dar continuidade e, acima de tudo, manter uma atmosfera de respeito, ou até mesmo criar uma atmosfera que seja abrigo desse tipo de objeto e eles por si só contam a própria história. Acolher identidade e raízes de uma família com arquitetura afetiva é uma das coisas mais lindas que um arquiteto pode fazer na vida dele durante sua profissão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a técnica disso, porque apesar de ser muito sentimental, também é um pouquinho lógico. Quando um projeto desse cai na sua mão, é interessante que você tenha um diálogo bem aberto e bem extenso com o seu cliente. Por quê, Ju? É meio óbvio, né? Assim como a gente tem lembranças muito afetivas e memórias muito gostosas, a gente pode ter o oposto disso.
infelizmente também é algo comum. Então, ajudar o cliente nessa seletividade, porque afinal a memória é dele e a arquitetura é sua. E o seu papel é direcioná-lo e não coagi-lo. Então, se ele não quer manter uma cadeira de madeira maciça, maravilhosa, não obriga, tá? Respeita. Isso é importante. Enfim, saiba o que tem valor simbólico para ele na prática, saiba o que ele quer dar continuidade, saiba qual é a atmosfera ideal para aquele espaço afetivo continuar sendo um espaço afetivo. Continuidade só nas coisas boas por aqui. Assim, você cria uma narrativa dentro desse ambiente onde o passado e o presente se encontram, apertam as mãos, sentam e tomam um cafezinho daquela xícara que você dividia com seu avô e resolvem continuar juntos para um futuro de heranças. Gaston Bachelard, e eu não tenho certeza se eu falo o nome dele correto, ele escreveu que a casa, ela é o nosso canto no mundo. Quando o nosso cantinho do mundo carrega a nossa história, a nossa memória, as nossas lembranças, esse cantinho passa também a ser um lugar onde o tempo se dobra, se expande e abraça a gente com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente foi e com aquilo que a gente deseja ser. Ah, e tem estilos arquitetônicos que devolvem esse abraço, sabe, do nosso cantinho no mundo. E eles acabam incorporando e até mesmo potencializando essa arquitetura efetiva, essa herança da memória. Eu vou ter que te contar quais são. Uma delas é o wabi-sabi, um estilo barra técnica japonês que ele abraça a imperfeição, a impermanência, a autenticidade. E justamente por ele abraçar a imperfeição, a arquitetura afetiva, a herança da memória se encaixa perfeitamente aqui. Muitas vezes, quando a gente entra num espaço e ele não está dentro de um estilo 100%, ele não é 100% minimalista, ele não é 100% vintage, a gente acaba tendo alguns objetos ou fases daquele projeto, daquele espaço como imperfeitas. Mas quando a gente entende que aquilo faz parte da memória, a gente acaba entendendo também que não existe imperfeição aqui, existe sentido. E o sentido de um projeto não é perfeição. O sentido de um projeto é estética, forma, função e fazer sentido para quem vai habitar nesse projeto. Outra coisa bem bacana que esse wabi-sabi abraça, esse estilo abraça, é o desgaste dos materiais. O desgaste da madeira, o desgaste do tecido, o desgaste do piso, o desgaste de tudo. É literalmente o abraço ao tempo que passou, o respeito ao tempo que passou e a vivência de você ver o tempo passando naquele material. Madeira envelhecida, cerâmica trincada, cara, isso é no wabi-sabi, essa imperfeição é perfeita, isso é lindo. Mas muito mais do que ser algo lindo, é algo que significa. Quem usa o wabi-sabi? Kengo Kuma usa o wabi-sabi. Muito material natural nesse projeto, muitos acabamentos finos, muitos artesanatos e muitos detalhes que vão estar sempre evidenciando a passagem do tempo. Outro estilo incrível que super abraça esse tempo que passa, essa arquitetura afetiva, é o rústico. Mais precisamente o rústico contemporâneo. É pedra, madeira, ferro, concreto, é muito tempo passando, é muita corrosão de propósito. Usa materiais ancestrais, madeira, pedra, e adiciona um pouquinho da nossa contemporaneidade com o ferro, por exemplo, o vidro. E onde que a herança tá nesse estilo? O respeito às vigas aparentes, às colunas aparentes, madeira mais rústica, com um pouco menos de tratamento para deixá-la brilhosa, sabe? Alvenaria antiga, telhados originais. É basicamente a marca do tempo dialogando com a prática urbana, sabe? Tem mais um. Arquitetura vernacular. Eu acho que esse eu falo até demais aqui.
Em muitos lugares do mundo, a arquitetura vernacular ela acaba incorporando muitos materiais, muitas técnicas, muitos estilos construtivos, e justamente nessa incorporação ela acaba trazendo muita sabedoria do que já passou. Ela por si só, por todo o respeito que ela tem aos seus arredores, aos materiais mais próximos possíveis sendo escolhidos para estar nos presenteando com a estética vernacular que não é pré-definida, mas ela é um estilo muito autêntico. A gente acaba precisando dessa sabedoria, a gente acaba invocando esse passado para usar agora, no nosso presente, e ele continuar fazendo sentido por muito tempo. Então, a continuidade da herança da memória, ela existe de uma forma mais filosófica na arquitetura vernacular. Não somente filosófica, mas a materialidade do vernacular, ela respeita muito a herança do próprio local, através do uso dos materiais do próprio local. Seguindo essa linha e a linha do rústico contemporâneo, a gente também tem o brutalismo afetivo. Pouquíssimas pessoas falam sobre esse brutalismo afetivo. Brutalismo, como todo mundo sabe, é o concreto aparente, a estrutura aparente, essa passagem do tempo, essa, entre muitas aspas aqui, essa falta proposital de alguns materiais, justamente para a gente enxergar as coisas por dentro, como elas realmente são. E ela tem uma memória urbana extremamente forte aqui, cru das coisas. Você quer saber quem usava muito esse brutalismo afetivo? Paulo Mendes da Rocha. E a gente também tem algo bem mais contemporâneo que é o Adaptive Reuse, que é aquele reuso adaptativo. É basicamente o contemporâneo muito alinhado com a necessidade de continuidade. E esse adaptive reuse ele é muito utilizado em prédios antigos, porque a gente precisa manter memórias vivas, ao mesmo tempo transformar os espaços para que eles continuem fazendo sentido hoje, para que no futuro eles ainda estejam por aí sendo muito utilizados. Talvez não da forma a qual foram intencionados ao serem concebidos, mas da forma que a gente consegue tratá-los melhor, sabe? Agora, como que você pode utilizar essa herança da memória? Você não precisa sair tirando a tinta da sua parede ou deixando seu telhado com aspecto mais envelhecido, não é isso. Mas você precisa ter uma sensibilidade de curador para preservar, destacar, escolher novamente e dar continuidade a momentos que já se passaram, mas que sempre, sempre, sempre vão ter um espaço incrível no seu coração. Você vai interpretá-los e reinventá-los. Você vai ver como que você vai respeitar o seu passado e ao mesmo tempo responder às suas necessidades do seu presente. Responder aos seus valores e manter todas as transformações que você fez até agora. Esse toque de gostei tanto daquela fase da minha vida. Assim, a sua arquitetura vai deixar de ser algo isolado, que dura 50 anos, e vai se tornar um fio que vem atravessando gerações, chegou em você e vai continuar atravessando gerações, através das suas escolhas de hoje. Escolhas tipo curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Escolhas de assistir mais um vídeo e até mesmo sugerir algum tema que você goste e que você já viu, ainda tem interesse, mas quer continuar vendo. O que você acha? Eu sou a Júlia, eu sou arquiteta e te vejo no próximo vídeo. Beijo.